Observando o ciclo da vida, o que é a vida, para que serve a vida, por que vivemos, vale a pena viver? Eu me peguei pensando sobre isso. E quando eu pensava sobre isso, eu comecei a pensar sobre tudo, mas também comecei a pensar sobre nada. E é bem verdade que pensar em tudo e pensar em nada é tão importante quanto. Porque o tudo é tudo. Nós não precisamos de nenhuma palavra em hebraico, em grego, para dizer o que é tudo. Tudo é tudo que existe, que se vê e até o que não se vê. Tem coisas que existem, mas não são vistas. E nada é nada. E o homem, na sua criação, desde o seu nascimento, ele vive buscando o tudo. Ele vive em busca de ter tudo, e isso está nas frases que nós falamos. Tudo o que eu mais quero, como eu desejo ter tudo isto para mim. O tudo está na nossa linguagem, está dentro de nós, das nossas convicções. Mas nós temos dificuldade com o nada. Nada me aconteça, nada venha sobre mim. Você não tem nada? O nada é uma palavra que ninguém quer participar da realidade do nada. Geralmente nós queremos participar da realidade do tudo. E me fez ir para os dois polos, do tudo e do nada. E para pensarmos no tudo e para pensarmos do nada, nós precisamos do plano original de Deus, porque é ali que começa. Porque em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e que o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Então, dentro do processo criacional de Deus, nós vemos que Deus começa o seu processo de criação a partir do nada. O que tinha trevas, não havia forma, estava vazia. Do vazio, do sem forma e da escuridão, Deus passa a criar o tudo. Então o tudo, ele veio do nada. E disse Deus que haja luz, e houve luz. E Deus começou o seu processo de criação, onde havia trevas, vazio, e onde não havia forma, era informe. E o Senhor começa o seu processo de criação. E dentro do seu processo de criação, Deus faz o homem. Deus coloca Adão. Deus coloca uma auxiliadora, cria a auxiliadora da sua costela, Eva. Conhecemos bem a história. E Deus, quando cria esse homem, que veio do nada, e diz a esse homem: olha, sujeitai a terra, dominai sobre os animais, eu vou te dar domínio, você vai dominar, você vai sujeitar a terra, você vai dar nome aos bichos, você vai ser um governador. E Deus olhou para o homem, ele estava só, e era bom que ele não tivesse só. Cria uma mulher para que lhe fosse idônea, para que eles multiplicassem, para que eles enchessem a terra. Deus sendo benevolente com o primeiro homem, com o primeiro Adão. Mas Deus dá uma ordem: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas não a que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. E aí surge a serpente, oferece a Eva a proposta dela comer o fruto, porque se ela comesse daquele fruto, ela teria o conhecimento de Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva come e passa para o seu marido. E lá no capítulo 3, no versículo 11, Deus, na viração do dia, chega para Adão e diz: Adão. Adão se escondeu porque estava nu, eles estavam nus. Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E a primeira pergunta:
Preste atenção nesta pergunta. A primeira pergunta de Gênesis capítulo 3, versículo 11. Deus perguntou para o homem. Deus vai falar várias coisas importantes, mas a primeira pergunta foi: quem te fez saber que estavas nu? Note bem, o homem tinha o domínio sobre os animais. O homem tinha o deleite sexual. O homem tinha um deleite de ter uma companheira, de desfrutar, de multiplicar, de dominar. Mas eles estavam nus, eles não tinham uma vestimenta. E a primeira pergunta que Deus ficou intrigado em querer saber do homem é: por quem fez com que você soubesse que você está nu? Então, quando Deus faz uma pergunta, nós temos que considerá-la, porque essa pergunta ela requer uma resposta. Então, ele disse: não, Senhor, foi porque eu comi do fruto da mulher que tu me deste. Aí Deus pergunta para Eva: o que fizeste? Não foi a serpente? Aí Deus pune a serpente, pune a mulher e pune o homem. E no final do capítulo 3, mediante todas as punições que Deus executa contra o homem, a serpente e a mulher, o homem é expulso do jardim. E agora esse homem, que veio de um processo de criação do nada, e que tinha tudo, ele tinha o jardim, ele tinha domínio, ele tinha autoridade, e mais do que tudo isso, ele tinha uma coisa, que era na viração do dia, a companhia do Senhor. E aqui está o grande drama da história do homem, é que nós, em busca do tudo, nós podemos perder tudo. Porque por mais que Adão não poderia mais, na viração do dia, ter Elohim, ter o Senhor,